Desde a semana passada, né, outubro é conhecido como Outubro Rosa, o tempo é de prevenção ao câncer de mama, mas também é tempo de falar de tantos outros cânceres que atingem o ser humano. Já ouvimos uma opinião de profissionais, do tratamento, tudo aquilo que pode ser feito para amenizar a dor e dar esperança de cura. E hoje nós vamos falar de algo muito importante, como a alimentação pode ajudar tanto na prevenção como também na cura do tratamento do câncer. Né, Dani? É isso mesmo, padre. Importantíssimo. E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco nossa convidada de hoje, Tabata Bortman. Ela é nutricionista, especialista em oncologia. Bom dia, seja bem-vinda, Tabata. Bom dia, Dani. Obrigada pelo convite. É um prazer estar falando para vocês sobre esse assunto, que de fato é de extrema importância, né, para a nossa saúde, a alimentação. A alimentação. E aqui, quem acompanha o Benção da Manhã sabe, quando tem a nossa mesa vermelha, sinal vermelho, e o negócio tá ruim. Mesa verde, sinal positivo para a gente se cuidar, né? Tabata, tão importante a gente falar sobre isso, né? Realmente, a alimentação contribui para o desenvolvimento de um câncer? Então, ela pode contribuir sim, mas tem outros fatores que são de extrema importância a gente ter atenção. O sedentarismo, né? O consumo excessivo aí de bebida alcoólica, cigarro, tudo isso pode desenvolver, né, e favorecer ao câncer, principalmente a obesidade, que é um dos principais fatores de risco. Por isso que cuidar da alimentação envolve tanto a questão preventiva quanto o tratamento oncológico. E existem alimentos que realmente podem desenvolver isso? A gente tem até aqui, vamos até falando já sobre esses exemplos, né, que você trouxe aqui para nós. Aqueles alimentos que a gente gosta tanto, né? Com certeza. Ainda mais aqueles com açúcar, com gordura, aquela coisinha gostosa, crocante, né? Aquilo que tem um gás, que tem um doce. Com certeza. A verdade é que alguns alimentos, né, como industrializados, embutidos, refrigerante, bebida alcoólica, eles geram um processo inflamatório muito grande no nosso corpo. E sendo assim, pode desencadear várias doenças e chegar até mesmo ao câncer. Por isso que a gente pede para que se evite e consuma com moderação, né? Tudo na alimentação é um equilíbrio, né? Nada é proibido, mas tudo moderado. Ô Tabata, mas o que tem nesses alimentos? Por exemplo, olha, gente, aqui vocês estão vendo que é muito comum a gente ter em casa, né? Um bacon, né, Igor? Olha, tanto a gordura, principalmente quanto mais gorduroso, mais a gente gosta e mais a gente quer. O que acontece? Então, na verdade, nessas preparações, existe muito agentes químicos, né? Como ácidos gráficos, que vão se tornar alteração dentro do nosso corpo devido a esse consumo excessivo de gordura. E aí é onde desenvolve um processo inflamatório no nosso corpo e vai desencadear as doenças como o câncer. Todo paciente oncológico, ele tem uma perda de peso muito grande, né? Sim. E é difícil. A gente vem conversando sobre isso, né? Sim. Sobre o tratamento do câncer, a aceitação, o tratamento, as dores, nós já falamos aqui. Sim. E aí ele vai perdendo muito peso. Como funciona essa dieta para que ele tenha uma boa dieta? Certo. O paciente que está em tratamento oncológico, ele tem sim essa questão da perda de peso e falta de apetite. Então a gente tem várias estratégias nutricionais para melhorar esse consumo alimentar dele. Então incluir alimentos mais leves na rotina, como essa mesa maravilhosa que vocês trouxeram para a gente, né, com bastante frutas, legumes. Esses alimentos, eles têm uma ação antioxidante que vai amenizar alguns processos e intercorrências ao longo do tratamento, como enjoo, náusea, vômito. Então, por exemplo, o gengibre em si e o ora pronobis, quando a gente faz um suco verde com esses dois alimentos, a gente consegue trazer um melhor conforto e prevenção de enjoo e náusea. Então, é legal a gente consumir antes e após uma quimioterapia, por exemplo. Ótima, ótimo. Gente, olha essa dica ótima. Então, a receita... Chave de ouro, Chave de ouro, hein? Para você anotar aí, então. Sim. Para combater, para amenizar a sensação dos enjoos das náuseas, né? Sim. Então é um chá de couve. Pode ser o suco. Isso, um suco, uma vitamina, né? Usando a couve, o limão, o gengibre, ora pronobis. Água de coco é essencial para hidratação, para quem está passando por esse processo de tratamento. Posso fazer o suco com a água de coco? Com certeza, Ou com água comum também, né? Também, com certeza. Legal. E os temperinhos, esses temperos que são também ótimos, né? Ao invés de temperar com
com esses temperos industrializados, a gente focar no tempero natural. Certo. Quanto mais natural for os temperos, pessoal, a gente tem mais sabor na nossa alimentação. E trazendo mais sabor com esses temperinhos como o cheiro verde, o louro, o alecrim, entre outros, a gente consegue potencializar esse sabor. Então, para o paladar do meu paciente oncológico, né, que hoje está com uma alteração, normalmente quem faz químio sente um gosto mais metabolizado na boca, né? Então, ajudar com esses temperos é uma dica, assim, muito importante. E tem outras estratégias, por exemplo, assim, quando for fazer a refeição, deixar a casa bem arejada, né, para que o cheiro não fique concentrado no local e a pessoa se sinta, né, com mais desconforto. Legal. Eu tô vendo que também tem vitamina. Como funciona também a lactose ou a ingestão da vitamina para ajudar principalmente para ganhar peso, né? Sim, a vitamina, ela ajuda muito, sim, a melhorar a questão nutricional e os hábitos alimentares do paciente. Porém, essa questão da lactose, Dani, é um assunto muito importante a gente falar. Bacana. Porque durante o tratamento medicamentoso e dependendo da localização do tumor e do tratamento, alguns pacientes eles têm uma certa intolerância, sim, à lactose. Então, a gente tem vários alimentos que podem estar substituindo a proteína do leite, né? Então, como, por exemplo, fazer um leite de coco, um leite de arroz, leite de soja, de amêndoas, né? Tem várias outras dicas que a gente pode estar fazendo. Hoje já tem outras, graças a Deus, desenvolveram. Tem a indústria também descobertas, né? Que fizeram leite 0% lactose. E tô vendo aqui também as verduras mais escuras. Isso realmente influencia? Muito na questão imunológica do paciente, não só para comer na salada crua em si, mas para fazer sucos também ajuda muito a melhorar o sistema imunológico do paciente. E ao longo do tratamento é muito fácil isso acontecer nessas quedas imunológicas. Então, quando a gente supre a alimentação dessas pessoas que estão passando pelo tratamento, eles conseguem passar por todo esse processo quimioterápico, radioterapia e até mesmo cirúrgico da melhor forma. E muda o humor também, Com né? certeza. E muda o sim. humor quando a gente coloca um açúcar de verdade na alimentação, né? Não esses açúcares que a gente gosta, mas esses aqui também Natural. que a gente gosta, os naturais. As frutas, eu vejo o abacate é rico em gordura, né? Sim, gordura boa. Boa. Que é diferente da outra aqui. proposta, exatamente. A gente sempre fala assim, tem muita gente que tem o mito, nossa, eu posso comer alimentos gordurosos? Depende do alimento. O abacate, por exemplo, o coco fresco são gorduras boas, né? Assim como as oleaginosas, como as castanhas. Então faz parte da nossa rotina alimentar, é importante ter esse consumo. Agora, outro tipo de gordura, que é uma gordura de repente um pouco mais saturada, uma gordura industrial, dependendo do processo que é feito e submetido a esse alimento, com certeza a gente deve evitar e moderar isso, né? E tem paciente que tem dificuldade para, mesmo doendo, mesmo passando mal, aquela náusea forte, sofrendo, ele tem a lutar contra esses alimentos? Sim, porque o que acontece? Como eles passam uma vida inteira se alimentando talvez de forma desequilibrada, quando chega um diagnóstico que ele tem que mudar sim os hábitos alimentares, eles já ficam aquilo, puxa, já estou passando por tanto momento difícil, eu também vou ter que mudar a minha alimentação? E por muitas vezes pensando lá na frente para evitar as intercorrências, como a gente acabou de falar, né? Alteração no intestino, enjoo, náusea, é preciso, mas é por um período. É que nem eu falo para os pacientes, tudo na nossa vida é um ciclo, tem um início, tem um durante e tem um fim. O processo de reeducação alimentar também é nesse sentido, só que em alguns momentos é para o resto da vida, né? Tem um processo, né, Tata? Tem um processo. Quem dera, pro né, tratamento, gente? Ter um botão na cabeça, desligar coisas gostosas e ruins, né? Ligar coisas boas e só comer coisas boas. Sim. Eu tô vendo aqui os legumes, especialmente esses que as pessoas falam que é debaixo da terra, né? Cenoura, beterraba, inhame. Tem um diferencial neles também? Tem um diferencial por quê? Por ser debaixo da terra, como você falou, ele tem um maior nível de carboidratos, porém ele tem nutrientes como a vitamina A, né, sais minerais e também um agente imunológico com esse poder antioxidante, né, de desinflamação do nosso corpo. Então é de extrema importância o consumo, mas moderado. Então assim, hoje eu não tenho só um paciente com câncer e que está em tratamento, eu tenho um paciente com câncer que tem diabetes. Então eu, enquanto nutricionista, eu também tenho que equilibrar esse consumo de legumes e frutas justamente por causa do tratamento.
E como que você Da faz doença. nessa situação? Isso, a nutricionista, no caso, a gente faz a avaliação do paciente antropométrica e aí a partir dessa avaliação, análise de exames laboratoriais e toda uma equipe multidisciplinar que envolve médicos também, né? Sim. A gente vai adequar um melhor cardápio para esse paciente em acordo com a questão medicamentosa também, com os remédios que esses pacientes tomam, né? E vem cá, tem uma coisa importante, né? Sim. A minha diretora falou, e é verdade, a maneira como eles são consumidos. Nem todos podem comer, por exemplo, ele só cozido ou cru. Tem diferença comer cru, cozido, numa sopa, num suco? Sim, tem muita diferença. Por quê? O cru a gente está ingerindo ali mais fibras, porém nem todos os pacientes eles conseguem tolerar esses alimentos, como os legumes, com tanta fibra assim. Quando a gente passa por um processo de cozinhar esse alimento, né, nem que seja de 10 a 15 minutinhos, essas fibras ficam mais macias e facilita a digestão. Então, para eles, principalmente os pacientes que têm um câncer de estômago, é muito melhor consumir os alimentos cozidos, que as fibras ficam mais macias, do que a alimentação crua em si. E você- Até mesmo para as folhas, né? Dá para refogar, que fica mais fácil. Ou então também a maneira de fazer, usar o tempero, né? Temperos como azeite, Sim. utilizar o limão também colabora bem, né? Muito, muito mesmo, para enriquecer ainda mais essa alimentação, até porque o limão em si tem a questão da vitamina C, que ajuda na questão imunológica, o azeite, mesmo sendo uma gordura, se a gente consegue trazer esse alimento de maneira in natura, né, para temperar numa salada, é um excelente consumo, né? Agora Perfeito. é importante você falar também da quantidade, né? Sim. Eu gostei do que você falou, né, gente? Existe um processo, principalmente Sim. quando há a descoberta de um câncer, você vai precisar mudar sua alimentação, aceitar e entrar nesse processo. Então, você vive aqui numa mesa vermelha de alimentos gordurosos, industrializados, ricos em açúcar, gordura, e aí você precisa ir para esse processo aqui. Que dica que você dá, né? Precisa ser o dia a dia, né? Um dia de cada vez. Mas Sim. como ingerir, ter uma alimentação equilibrada? Certo. Em primeiro lugar, tem gente que fala assim, a nutricionista fala que eu preciso me alimentar melhor, só que é uma alimentação cara. Gente, a alimentação ela não é cara, é alimentação básica. Isso aqui que vocês estão vendo, muitas frutas, legumes, saladas, o arroz e feijão que todo mundo, né, a maioria de vocês tem em casa, já é de grande valia. Então, assim, melhorar os hábitos alimentares não é caro, mas precisa ser equilibrado e saudável, certo? E a segunda dica que eu dou é a programação, se programar na hora que for fazer suas compras, né, para ter melhores escolhas e pensando nessa questão da reeducação. Todo o hábito que a gente tem ao longo da nossa vida, a gente leva um processo para se reacostumar com uma nova rotina. No caso do paciente oncológico, a reeducação alimentar é de extrema importância e não vai mudar isso da noite por dia, né? É um processo, que é aos pouquinhos, um dia de cada vez a gente vai melhorando. Então, se hoje que você não tem um hábito de comer frutas, por exemplo, incluir de 1 a 2 frutas ao longo do dia, já é uma melhora. Amanhã, se eu não tenho o hábito de comer salada e legumes, eu acrescento uma opção, ou no almoço ou no jantar. E assim por diante, é um dia de cada vez, né, Dani? Ah, é, né, Tabata? É um Sim. dia de cada vez, gente. E com paciência, com aceitação. Como você falou, o paciente oncológico que já tem diabetes, né? Ou numa outra situação que tem intolerância Sim. a algum tipo de alimento, Com né? certeza. Por isso que é importante procurar um nutricionista, olha, quebrar aí os tabus que existem às vezes Sim. dentro da cabeça, né? Certos muros. Ah, mas eu não vou porque isso daqui faz bem, é. que eu li na internet, não é Com assim? certeza, É isso. importante saber, né? Muita coisa que a gente vê na internet, pessoal, principalmente em relação à alimentação, é mito. Então, assim, buscar profissionais mesmos capacitados que possam te ajudar nessa questão das escolhas alimentares. A gente ouve falar assim, tal alimento vai curar o câncer. Gente, nenhum alimento tem uma ação de curar o câncer. O que cura câncer é um tratamento medicamentoso, um acompanhamento, né? Uma equipe te auxiliando e determinando ali o que é melhor para você. Coisas assim, não, esse alimento aqui, nossa, ele é excelente, coma ele todo dia, o dia inteiro, que ele vai curar você. Não funciona, isso é um grande mito. E as pessoas têm essa dificuldade de ter essa percepção. Exatamente. Importante, né? E olha, essa alimentação que a gente vai adquirindo com o tempo e especialmente essas que a gente precisa dar atenção para o nosso corpo. Sim. Né? Precisa dar atenção para o nosso corpo. E olha, você falou, os grupos de apoio também sempre tem. Você falou que o alimento não cura, mas é um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores. E conhecendo, informação é tudo, né? Com certeza. Tabata, eu quero agradecer a sua participação, você foi ótima, explicou muito bem, deu um aulão aqui pra gente, viu? Obrigada, Dani. Que bom.
Eu E olha, agradeço. gente, tem dúvidas? Procure informações. Quer ajuda? Procure ajuda, apoio. Você tem, viu?